Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Felipe, né? E esse vídeo aqui é um vídeo mais de dúvida, né? Que eu tive, né? E eu fui pesquisar, né? Estudar sobre essa situação, né? Que tem aqui bem no título, né? Que salário maior, gratificação, auxílio alimentação. Qual é a melhor opção? Então, eu vou apresentar aqui para vocês duas situações, né? Lembrando que esse vídeo aqui está sendo gravado em 2026, né? Temos já uma mudança, né, na questão do imposto de renda, né? Que é no limite de faixa até R$ 5.000. E por causa disso eu criei duas situações, né? Essa primeira situação aqui, com a tabela que eu apresentei para vocês, nós temos, né, o primeiro, segundo, terceiro e quarto caso. Temos a faixa do salário, né? A gratificação, auxílio alimentação e os descontos que vem, né? Que é aposentadoria, imposto de renda e aqui no final o salário líquido, né? Veja, na faixa do salário eu coloquei quatro casos, né? O primeiro caso, que é o salário de R$ 6.000, que é o salário aqui que vemos que ele não tem nada, né? É só os R$ 6.000 mesmo. Temos um desconto, né, da aposentadoria de 840 e o imposto de renda, né, em cima do salário, né, dele, né, de 330,52 centavos. E ficamos com um salário líquido de aproximadamente 4.800. Veja, existem três situações, que é o quê? Com a gratificação, que é o segundo caso. O terceiro caso, que é com auxílio alimentação, e o quarto caso, que é o aumento de R$ 1.000 em cima do salário, ou seja, ele agregou o salário. Então, veja o seguinte: o segundo caso, o salário líquido dele fica de 5.400, que é o da gratificação. O terceiro caso fica de 5.800, né? E o quarto caso de 5.300. Veja, qual o problema aqui em si? Normalmente, né? Quando você tem um aumento do salário, você acaba por si só pagando também um pouco a mais, né, na aposentadoria. Ou seja, teve um aumento aqui de R$ 140 aqui em cima da aposentadoria. E do imposto de renda, né, você teve uma diminuição, mas foi de R$ 38, R$ 38 aproximadamente. Não foi tão significativo assim. Mas quando você olha, né, comparando os outros salários com o salário da gratificação, você percebe que o salário da gratificação ele se destaca. Por exemplo, ele foi R$ 400 a mais do caso da gratificação, auxílio alimentação, né? E foi, né, R$ 500 a mais do caso da agregação do salário. Ou seja, normalmente, qual é a discussão? O que é melhor? Você tem que lembrar sempre o ponto de vista do que, normalmente, quem é aposentado, você é concursado do município, do estado, né? Se teve uma previdência própria, né? Eles vão seguir umas regras, né? E dependendo, por exemplo, quem for aposentado normalmente não recebe auxílio alimentação. Aí não é bom para eles. Aí o que eles preferem? Eles preferem, né, agregar o salário. Aí vira essa discussão. Mas o que é melhor? A longo prazo é melhor o agregamento. No momento, né? Eu quero ganhar mais no momento. É bom o auxílio alimentação. Mas sempre levando em consideração o quê? Nós temos que levar em consideração que o auxílio alimentação, dependendo do lugar, né, e da situação que você pode estar vivendo, né, ele pode não ser algo que vai auxiliar você. Por exemplo, tem pessoas que reclamam, o auxílio alimentação não passa em tal lugar, só passa em tal lugar, por aí vai. Ou seja, tem que ver isso. Tem que ver se o auxílio alimentação, né, dentro das regras lá, do estatuto, tudo que está escrito, se vai ser algo bom ou vai ser algo ruim, né? Nós vimos essa situação aqui, né? Na faixa de R$ 6 e R$ 7.000. E eu vou apresentar para vocês agora a faixa de R$ 5.000, né? Temos aqui outra tabela, né? Agora com salário de 5.000. E aqui os R$ 6.000 aqui está agregado os R$ 1.000. Essa situação aqui, a disparidade de valor é maior. Por quê? Veja. No primeiro caso, eu tenho R$ 5.000 e eu vou ter a aposentadoria, né, de 700 e não vou pagar imposto de renda, ou seja, eu vou ficar com 4.300. No segundo caso, que eu vou ter R$ 1.000 de gratificação, eu vou pagar imposto de renda e meu salário vai ser de 4.900. Ou seja, aumentou os R$ 600, é algo bom.
Agora, no terceiro caso, ou seja, eu tenho um aumento de R$ 400, né? A gente sempre vê que o auxílio à alimentação sempre se sobressai, porque ele não passa, né, pelo imposto de renda. O dinheiro não vai passar pelo imposto de renda. Mas o dinheiro da gratificação, ele passa pelo imposto de renda, mas ele escapa da aposentadoria, né, dos 14%. Mas quando você vê o quarto caso, que é agregando o salário, você vê que ele fica próximo da gratificação. Ou seja, olhando dessas duas situações, né, que eu apresentei, né, na faixa de 5 mil e de 6 mil, o que é melhor? Gratificação ou agregação do salário? É melhor você agregar o salário. A perca não vai ser tão grande assim. Mas entre o auxílio alimentação e agregar o salário, aí vai depender da situação que você vai estar vivendo ou a forma com que você vai poder utilizar, né, esse recurso, né? Então, essa aqui, né, foi um vídeo, né, tentando ajudar, né, nessa questão interpretativa dessa situação. Eu achei bastante interessante nessa perspectiva de fazer os cálculos, observar, ver o que é melhor, o que é pior, né? Porque quem aí é concursado, né, o trabalho aí como servidor público vai ter, né, suas reivindicações, né? E sempre bom você estar fazendo um cálculo para ver o que realmente é melhor. Que tem gente que quer colocar a gratificação, outro auxílio alimentação, outro quer aumentar o salário. Sempre tem que estar levando em consideração em todos os pontos, né? Observar, fazer os cálculos, verificar o que vai ser melhor para todo mundo, né? E no melhor dos casos, é sempre bom estar agregando ao salário, porque vai beneficiar tanto quem já aposentou, dependendo das regras do estatuto que tiver lá da Previdência, né? E também o auxílio alimentação. São as duas melhores situações. A questão da gratificação não é tão bom porque sabemos que depois, né, não vai ser bom, né? Porque quando você aposenta, você não vai juntar aquele valor. E a questão do auxílio alimentação, porque ele se sobressai melhor, né, do que a questão da gratificação. Só levando em ponto, né, a questão do uso, né, do auxílio alimentação, que depende de lugar para lugar, a forma como ele é permitido ser usado, né, que às vezes pode ser visto como um lado negativo. Mas está aí para todo mundo, né? Esses cálculos, né, você pode muito bem parar e verificar. Agradeço a atenção de vocês e que Deus abençoe a todos vocês. Valeu. E qualquer dúvida, só colocar aí nos comentários, né? Que a gente vai entrar em contato com você e vai tentar ajudar. Valeu.